E uma pessoa pergunta sobre os mantras. Se os mantras têm efeito nos planos sutis, se nos aproximam dos mundos superiores. Sim, sim. Agora, aqui dentro da energia não que estamos trabalhando, seria importante nós irmos além do mantra. O mantra, sim. Os mantras são, se são mantras verdadeiros, são palavras de poder. O que são palavras de poder? São palavras que estão imbuídas de um poder que está inerente a elas, além daquilo que quem as pronuncia. Então, elas em si já têm um magnetismo. Não sei se vocês já viram, você pega um ímã, não? Aquele ímã tem um magnetismo nele, próprio dele. Então, um mantra, uma palavra de poder, ela é magnética, ela já tem um magnetismo que é inerente a ela. Então, são palavras de poder, isso os mantras verdadeiros. Os mantras são transmitidos por grandes consciências, instrutores, que recebem, que visualizam isso, esses padrões em níveis mais altos e transmitem para nós, discípulos, alunos, não? Para que possamos entrar em contato com essas vibrações. Não? Um mantra, um som, uma palavra tem um ritmo, tem vibração, então isso está criando uma condição. Então, ritmo, som, vibração, cria uma condição. Mas dentro da energia de hoje, estar junto a nós, hierarquia, que esse é o núcleo de paz que existe, está aí, como se nada mais existisse. Tudo nos conecta no plano sutil e nos aproximam ou nos afastam dos planos superiores. Então, os nossos pensamentos, as nossas reações, muitas das nossas reações são automáticas, então, às vezes, não podemos controlar, a reação vem, não podemos depois organizar um pouco o que se passou. E a nossa palavra, não? Então, um exercício muito bom, não? Se nós vamos trabalhar com as energias, como estamos todo o tempo trabalhando com as energias, só que trabalhamos de uma maneira inconsciente. Então, se vamos trabalhar conscientemente com as energias, em nós e no ambiente, então vamos procurar pensar antes de falar. Isso é um exercício fundamental. Na escola de Pitágoras, dizem que as pessoas não pronunciavam palavra, não? Que é um mutismo, uma disciplina que vai levar a pessoa a se educar no plano mental com bastante intensidade. Mas aqui o exercício que estamos propondo é bem viável, porque temos que conversar ao longo do dia, mas vamos pensar antes de falar. Vamos escolher as palavras. Então, escolha a palavra que você quer usar. Observa você falando, seleciona a palavra. Isso é possível. Isso é possível. Então, nós vamos treinando fazer isso. Aí já vamos selecionando as palavras melhores, não usamos palavras negativas. Vamos, às vezes, tornando a nossa fala mais concisa. Podemos ir direto ao assunto quando temos que ir, quando temos que responder algo. Então, para que, quando formos utilizar um mantra, nós possamos vivificar aquele mantra, que o nosso verbo, a nossa fala, não está ligado ao nosso centro da laringe, não ao nosso chakra da laringe, que a gente possa estar canalizando algo vivo, ativo aí. Porque se ao longo do dia, aqui, centro da laringe, energia criativa, centro sexual, energia procriativa, não? Então, o centro da laringe é o centro que transmuta o centro sexual.
Então, é o centro da criatividade. Então, está ligado à palavra. A palavra é algo criativo. Nós criamos com a palavra. Criamos literalmente, literalmente. Porque quando falamos, existe o pensamento, a ideia por trás, então existe uma forma pensamento, existe uma forma no plano astral e existe uma forma etérica, ou seja, aquilo toma forma. Misticamente se diz que o verbo se faz carne, não? A gente está materializando algo. E o fato é que nós podemos cuidar. Se nós, ao longo do dia, cuidamos do uso da palavra, em paz, com calma, com bom humor, não vamos acertar todo o tempo, vamos retomando o trabalho, não? Cada vez que, falamos o que não devia, já silencia um pouco, vamos procurar ouvir mais do que falar, não tem aquela ânsia, vamos procurar falar menos de nós mesmos, falar menos de nós mesmos. A gente fala de si se o outro precisar ouvir, não ter um esclarecimento, alguma coisa assim. Mas isso tudo diz respeito a um trabalho oculto de construção. Por quê? Somos seres criadores. Isso é inevitável. Somos seres criadores. Estamos criando permanentemente o nosso karma, o nosso destino, com os pensamentos, os sentimentos, as reações, as palavras, as decisões. Estamos criando o nosso destino para essa vida e para outras. Somos parte de um planeta, somos parte de uma nação, de uma cidade, somos parte de uma comunidade. Então, tudo que fazemos repercute. Somos seres criadores. E aí, vamos nos educando, vamos fazendo a purificação em nós, percebe? Vamos entrando em sintonia com o movimento planetário, que é purificar, limpar, sutilizar, iluminar, curar. Esse é o movimento planetário. Então, nós vamos entrando em sintonia com o movimento planetário. E é simples, é no dia a dia. Não exige que você vá lá para o pico lá elevado dos Himalaias, dos Andes, que você entre numa caverna, que você largue tudo na sua vida e vá ser peregrino. Não precisa. Precisa que você coloque a sua consciência onde deve estar. Coloca lá. É ali o lugar. Essa é a viagem. E somos seres criadores, então vamos começar, de início, não, a pensar antes de falar. Falar menos de si próprio e a ouvir mais do que falar. Isso já é algo importantíssimo para o processo planetário. Parece que não, estamos falando assim um pouco de brincadeira, um pouco sério, mas é só para levarmos as coisas com bom humor, não? Porque temos que ter bom humor conosco mesmo.